dia, meus queridos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia de Deus, nosso Pai, e de seu amado Filho Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Continuando estudando o livro de Romanos. Hoje veremos o capítulo 8, dos versos de 1 ao 4. Romanos 8, de 1 a 4. Assim diz a santa e maravilhosa e poderosa palavra do Senhor, a vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Até aí. Essa é a situação de todo homem após o pecado. A situação é condenação eterna, pois o Criador, o nosso Criador, disse, no dia em que você pecar, vocês morrerão, porque o salário do pecado é a morte e a morte eterna. Devemos entender, meus amados irmãos, que Deus é santo e o pecado causa separação entre nós e Deus, porque Ele é santo. O pecado nos afasta de Deus. E Deus é a fonte da vida. Nada existe sem o poder de Deus. Então Deus é a fonte da vida. E se nós nos afastamos de Deus pelo nosso pecado, o resultado natural é a morte. Nós escolhemos a vida ou a morte. Nós temos a oportunidade, através de Cristo Jesus, de termos vida. Mas quando nos afastamos, rejeitamos a Jesus, rejeitamos ser guiados pelo Espírito de Cristo, o Espírito que foi enviado ao nosso coração pelo Pai, nós estamos escolhendo a morte, porque nós estamos escolhendo a desobediência, escolhendo nos afastar do nosso Pai Celestial e nos afastarmos da fonte da vida. E aí o resultado é a morte, até que se morra eternamente. Mas quando a gente conhece o Filho de Deus e aceita o Evangelho, aceita o plano da salvação, aceita Jesus como nosso único Salvador e começa a seguir, negar as nossas próprias vontades e seguir as orientações de Cristo, nós somos justificados pelo seu sacrifício e santificados pelo seu Espírito. Então não há mais condenação, porque eu escolhi, com o direito que me deu, eu escolhi a vida eterna em Cristo. Escolhi a vida eterna ao obedecer, a seguir as orientações de Cristo Jesus. A lei do Espírito, que é seguir as orientações de Cristo Jesus. A lei do Espírito nos traz vida, que é o que Jesus quer, nos dá vida, nos levar ao Pai, nos levar à fonte de poder e vida eterna, nos regenerar, nos transformar. A lei do Espírito nos liberta da lei do pecado. E a lei do pecado nos leva à morte. Fazer o que a nossa natureza quer, o que o nosso corpo quer, o que a nossa mente quer, nos leva à degeneração, nos leva à destruição, sofrimento e morte. Então, a lei do pecado, é o poder, é a força que nos faz pecar. É a nossa natureza humana que nos escraviza. E ele diz aqui também que a lei de Deus não tem poder para nos salvar. Porque muitos frisam tanto que precisa obedecer para ser salvo, como se a lei de Deus fosse nos salvar. Mas nós já vimos aqui que ela não salva, ela apenas mostra a nossa real necessidade de salvação. Mostra a nossa doença, certo? E então a lei de Deus não pode nos salvar. Mas sem ela também nós não enxergamos nem a necessidade de um Salvador. Ela
não pode nos salvar. Ela apenas mostra o que está errado de nós. Ela mostra, ela é o padrão moral. Quando nós olhamos para a lei e olhamos para nós, para a nossa vida, nós enxergamos o quão distante estamos de ser parecidos com Cristo, de ser parecidos com o Pai. E vemos que nós temos que voltar, né, ao estado anterior de santidade. Então, e a lei do Espírito nos liberta da lei do pecado. A lei do Espírito é o poder de Cristo atuando em nós e nos capacitando a obedecer à lei de Deus. O Espírito Santo de Cristo é quem nos santifica. Ninguém mais pode nos santificar, porque Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que por meio dele possamos clamar: Abba, Pai, Papai, chamar Deus de Pai, se tornar filho de Deus, por meio do Espírito de Cristo Jesus. E então é Jesus Cristo que nos eleva ao padrão moral divino, nos traz a conformidade no nosso caráter com a lei de Deus, com o caráter de Deus. Gálatas 4:6 mostra exatamente qual é esse Espírito que foi enviado ao nosso coração, o Espírito do Filho de Deus. Gálatas 4, verso 6. Então Jesus, o Espírito de Jesus, né? Porque ele tem novamente ele tem o Espírito Santo. Ele está no santuário e é onipresente novamente, porque ele tem a mesma natureza que o seu Pai. Então ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Deus é Espírito. E o seu Filho herdou a sua natureza de Deus. E ele também tem esse Espírito Santo, onipresente. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que quando veio, ele se esvaziou e se fez carne, e venceu o pecado na carne, e foi glorificado com esse corpo humano. Então ele tem um corpo humano, e está no santuário celestial. Só que agora glorificado, como nós também seremos glorificados. Mas a diferença é que o Senhor Jesus tem o Espírito Santo. Ele tem, o seu Espírito é poderoso, como o do Pai. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. O nosso Espírito é apenas a nossa mente humana, não faz nada, limitada, né? Agora, um Espírito de Deus e o Espírito Santo de Cristo, esse é um Espírito diferente, é um Espírito divino. É a natureza divina que os dois têm. E por isso ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhar cada caso, convencendo cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, nos levando em conformidade com a lei de Deus. Essa é a salvação em Cristo Jesus. Ele está a nos regenerar o caráter, a semelhança do caráter divino. E muitas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Não, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. É o próprio Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa salvação. Eu gostaria de ler um texto para vocês que está em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Mostra assim, Primeiramente, a Bíblia diz que há um só Senhor, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, né? E agora, 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: Pois o Senhor é o Espírito. O Senhor, Jesus, né? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, ali há liberdade. Né? Lembra de outro texto? Vocês serão verdadeiramente livres se o Filho do Homem vos libertar. Somente Jesus pode nos libertar. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade, o Espírito de Cristo. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Somente Cristo pode nos libertar. O verso 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, né? O véu é esse engano que foi colocado em todas as religiões. É um véu doutrinário, é um engano, colocando uma outra pessoa para que a gente não confiasse em Jesus.
não entendesse que Jesus trabalha por nós até hoje. Está à porta do nosso coração batendo, nos convencendo a mudar, nos dando poder para mudar. Então, todos nós, né, que o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. A glória do Senhor é o seu Espírito, né? A glória do Senhor Jesus. E o Senhor, que é o Espírito, o Senhor, quem é Senhor? O único Senhor, Jesus. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Nós não devemos alcançar a perfeição de caráter de Cristo, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, em outra parte diz. Então, o Senhor é o Espírito. Está escrito 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Senhor Jesus é o Espírito. E não tem texto mais claro. É muito claro esse texto. Ele repete de novo. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma à sua imagem. Nós devemos vencer como Jesus venceu. Então, fuja desse engano, olhe para as Escrituras, esqueça as distorções que fizeram nos escritos dos heróis da fé, nos pais da fé, né? As pessoas que começaram as igrejas, tudo isso já foi mudado. Nem eles mesmos acreditavam em tal engano contrário à palavra de Deus. Calvino, Ellen White, muitos outros aí, eles conheciam muito mais a palavra de Deus do que nós mesmos, porque nós estamos se nos alimentando de doutrinas processadas. Todas essas décadas, desde que eles morreram, muita gente má, inimigas do Evangelho, não persegue mais as pessoas matando, mas se infiltram em todas as religiões, todas, para processar o que os homens e mulheres de Deus que seguiam a verdade disseram e escreveram. E processaram, criaram novos livros, fizeram atualizações para infiltrar dogmas, para destruir a fé cristã verdadeira. Então, por isso que nós vemos que parecia que eles estavam contrário à Bíblia. A Bíblia não é difícil de entender, a Bíblia é fácil de entender. Deus disse que até uma criança encontraria o caminho do reino dos céus, né? E até os loucos. Então, quer dizer, não precisa ser inteligente, você precisa ser dependente, humilde. E não seguir homem nenhum, seguir a Cristo. Cristo vai nos guiar a toda a verdade. Então, muitas pessoas adulteraram os escritos de Calvino, de Ellen White, e de um monte de líderes aí das igrejas. Foram adulterados, processados. Agora você está comendo um alimento, achando que é alimento, e é lixo. É contrário à palavra de Deus. Está tudo misturado. Dogmas, tradição humana misturada, engano, porque contradiz a palavra de Deus. E esse verso, 2 Coríntios 3, 17 e 18, Gálatas 4, 6, Efésios 1, 19, né? Podemos citar outro aqui, Atos 2, 32, 33, mostra claramente que, né, o que a Bíblia ensina está contrário ao que a teologia moderna está ensinando hoje. Spurgeon, foi tudo adulterado os seus escritos. Grandes homens, grandes pregadores, não é que eles não entendiam, eles pregavam a verdade. Mas homens maus, infiltrados, chamados jesuítas, a ordem que perseguia, matava, envenenava, hoje não faz mais isso. Eles, assim como Constantino, né, infiltrou na religião cristã para trazer o paganismo para dentro da igreja e se tornou a igreja que é. Eles também agem da mesma maneira, inspirados pelo inimigo das vossas almas, Satanás. Eles enganam, entram, se disfarçam de pastores, vão para escolas novos, eles se tornam os melhores pastores, né? Mas com uma missão especial de infiltrar a heresia, a mentira, as doenças e destruir de dentro para fora as religiões. E foi o que aconteceu. Por isso que nós não temos mais uma religião pura
E somente serão puros os 144 mil, aqueles que realmente não seguem homens, mas são guiados pelo Espírito de Cristo e a sua palavra. Então nós precisamos ficar atento a isso. Se você ama a sua igreja mais do que a Cristo, infelizmente você irá se perder, porque a sua igreja não pode salvar. Somente Cristo pode salvar. O seu pastor não pode salvar. Somente o nosso único pastor, que é Jesus, pode nos salvar, nos dando o seu Espírito para nos capacitar a vencer o pecado, né, e obedecer à lei de Deus e nos conformarmos com o padrão divino. Olha o verso 4 de Coríntios 8, verso 4. Para quem diz que não precisa mais obedecer à lei, que é o que mais pregam. A lei era para Moisés, era para os israelitas. Aqui Paulo aqui está pregando para os romanos, cristãos. Não tem nenhum judeu aqui não. É para os romanos cristãos aqui. E olha o que ele diz aqui, ó. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Jesus morreu por mim para quê? Para me dar o seu Espírito. E agora nós não seguimos mais a nossa natureza humana, mas seguimos o Espírito de Cristo, as orientações de Cristo. Somos guiados pelo Espírito de Cristo, não mais pelas nossas vontades. Porque nós aprendemos que as nossas vontades nos levam ao sofrimento e destruição e pecado. Então nós dizemos não para a nossa natureza humana, para as nossas vontades. Aprendemos a negar o próprio eu e seguir a Cristo, seguir as orientações de Cristo, do Espírito de Cristo. E aí sim ele diz, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Para que eu recebo o Espírito? Para que eu recebo o Espírito Santo de Cristo? Para cumprir as justas exigências da lei. Porque quando eu cumpro verdadeiramente pela fé, eu cumpro a lei de Deus, o meu caráter está sendo transformado ao caráter divino, à semelhança do caráter divino. Esse é o padrão moral. Eu só posso subir para o céu se eu aderir a esse caráter, se Cristo implantar esse caráter no meu coração. Por isso ele diz que escreveria a lei de Deus no nosso coração. Escrever a lei de Deus no nosso coração é imprimir essa lei no nosso caráter. Não é maneira escrita, é maneira prática. Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim mostrar da maneira que se cumpre, na prática. Estava escrito, as pessoas mudaram a minha lei. Estão acrescentando coisa. Estão na letra, mas no coração estão pecando e quebrando a minha lei. Jesus veio à terra e mostrou como que era viver a lei, como que era ter esse caráter. Ele mostrou, ele revelou o caráter do Pai e viu que era obedecendo a lei. Não era essa coisa mecânica, né? Egoísta. Não diz nada na lei de Deus que no sábado não pode comer, não pode curar. E Jesus mesmo falou, é lícito, é certo fazer o bem no sábado. O sábado é feito para isso, para fazer o bem. É para adorar a Deus e fazer o bem para as pessoas. E esquecer de você, porque 6 dias é seu. O outro é para você trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Cuidar. E o que é o serviço de Deus? Não é cuidar das pessoas? Não é pregar a palavra, levar a salvação para as almas? Não é levar alimento para as pessoas? Não é curar as pessoas? Então, eles estavam entendendo totalmente diferente. Eles tinham modificado os mandamentos de Deus. Estavam seguindo mandamentos de homens acrescentados e desprezando os mandamentos de Deus. Então, pelo Espírito de Cristo, nós podemos receber o caráter de Cristo. Isso é receber o Espírito Santo. Isso. Mas, para que a gente receba esse poder transformador, nós precisamos, primeiramente, Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, é uma luta diária. Todos os dias você tem direito e vai escolher Cristo ou você mesmo.
Amar o eu é a pior coisa do mundo. Por isso Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Porque você tem que falar, ó, eu gosto de mim, eu amo eu, mas eu não posso tratar as pessoas inferior a mim. Eu não posso tratar eu melhor do que as pessoas. Eu tenho que querer para as pessoas o que eu queria para mim. E amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo fazer isso, mas eu amo muito mais a Deus e por isso eu não vou fazer isso. Porque Deus não quer que eu faça isso. Na sua palavra ele diz que eu não devo fazer isso. Quebra o mandamento de Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas eu não posso fazer isso porque eu amo muito mais a Deus e eu preciso ser fiel a Ele. Amo a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Esse é o resumo da lei. Os 4 primeiros mandamentos trata-se do nosso amor e obediência. Nosso amor, né, e respeito para com Deus. E os outros 6 mandamentos da segunda tábua, o nosso amor, né, e respeito pelo nosso próximo. E então, esse é o padrão divino. Esse é o poder que transforma, o poder de Cristo Jesus. Nós não temos esse poder e não podemos mudar sozinhos. Por isso precisamos ser humildes. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Precisamos ser humildes e entender que nós só podemos vencer através de Cristo Jesus, através do Espírito, desse Espírito que Ele nos dá, que foi enviado ao nosso coração. Nós só podemos vencer com Cristo Jesus. E Ele mesmo diz, sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Nós não temos nada de bom em nós, a parte de Cristo. Se Cristo não habitar em nós, eu não posso mudar nada. Eu serei para sempre, né? Esse corpo de pecado. E como é que Cristo habita em mim? Primeiro, eu vi que eu preciso negar as minhas vontades, né? Para que eu seja guiado por Cristo. Agora, Efésios 3,17 diz assim, ó, então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Cristo habitará em meu coração à medida que eu confiar nele. Então, o ser humano é isso. Ele quer fazer a vontade dele e no momento de desespero ele quer fazer igual Jacó. Usar sua inteligência, sua esperteza e não usa a fé, não confia. Fé é confiar em Jesus. Não tem como eu confiar em Jesus e estar lá com a minha mãozinha suja lá mexendo, tentando resolver. Eu tenho que confiar em Jesus e pedir e falar, Senhor, me ajuda. Eu confio no Senhor. E descansar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só isso. É por isso que a gente não tem visto o milagre. A gente, eu tenho fé, pede a Deus, mas está lá. Sua natureza humana está lá, tentando resolver. E acaba vindo problemas em cima de problemas. Quando consegue resolver, o ego já sobe lá em cima e já afasta o Senhor da sua vida. Então precisamos aprender a confiar em Jesus. Porque Ele vai habitar em nós à medida que nós aprendemos a confiar nele. Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então nós estamos quase no limiar. O mundo está quase vencendo seus últimos anos aí. Jesus está quase chegando. E quando é que vamos aprender a viver pela fé? Quando é que vamos aprender a viver pela fé confiando no Senhor? Lembra de Pedro andando sobre as águas, longe do barco? Se você escolheu pisar na água e olhar para Jesus e se encontrar com Jesus, viver o poder, viver os milagres que Jesus proporcionou para você, você não tem outro lugar para se segurar. Você está andando sobre as águas e você não pode tirar os olhos de Jesus. Não tem lugar seguro. Água não é firme, não é seguro, não tem onde segurar. As tempestades estão ao redor, mas continue olhando firme
para o Senhor Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não confie em outra coisa. Não confie na sua esperteza, no seu nado, no seu dom de fazer as coisas. Olhe para Jesus e dependa inteiramente desse poder, desse Espírito que vem dele. Olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Não importa as tempestades que estão ao seu redor. Não importa o quão fraco você é, não importa os pecados que você tem cometido. Jesus Cristo tem o poder para curá-lo. Tem o poder para transformar o seu caráter idêntico ao dele. Que o Espírito de Cristo habite no seu coração e você seja transformado em nome de Jesus. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. Um grande abraço e até a próxima.